agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E aproveite para seguir o podcast aqui para você ser o primeiro a receber a notificação de um novo episódio. E no episódio de hoje, solicitação aí dos agroprotagonistas nessa temática de suma importância, gestão do tempo e produtividade. Estou recebendo aqui meu querido amigo Mário Lúcio. Seja muito bem-vindo ao AgroPro. Legal, grato aí pelo convite, pela oportunidade. Estamos juntos. Maravilha. E para a gente iniciar, Mário, apresente-se aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Meu nome é Mário Lúcio, eu sou palestrante e dou workshop, treinamentos para empresas. Minha formação básica, eu sou professor, né, já aposentado, e trabalhei muito tempo em gestão de escola e hoje em dia eu dou suporte muito assim para a gestão de empresas. Maravilha, e vem fazendo um brilhante trabalho e por isso está aqui com a gente para compartilhar aí experiências, insights importantes dentro dessa temática. E para a gente iniciar aqui dentro dessa temática, Mário, um dos pontos que mais são levantados aí dentro do agronegócio é a questão da falta de foco dos profissionais. E aí, como essa falta de foco influencia no desperdício de tempo? O que eu vejo é que a pessoa precisa entender bem o que é o foco, né? Porque o foco é uma ferramenta que a gente tem mental, é uma atividade mental, que conduz a gente do começo ao final de uma tarefa. E, às vezes, a pessoa, por alguns tipos de distrações, ela perde o foco e, às vezes, desiste ou perde muito tempo, ou, assim, não realiza com eficiência. Então, a pessoa, quando ela tem o foco, ela tem a condição de realizar uma atividade, um trabalho, com mais eficiência, com mais produtividade. Excelente. E aí, dentro desse contexto, eu já tive bastante dificuldade de foco e trabalho assim diariamente a questão da concentração, né? E aí tem uma característica assim das pessoas que têm dificuldade de concentração, que é a questão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muitas tarefas ao mesmo tempo. O que você pode trazer para a gente aí sobre essa questão das multitarefas? As multitarefas, elas acontecem, né? Bom, a primeira coisa, já é comprovado que é ineficiente, multitarefas, né? Não dá um bom resultado, não faz nenhuma coisa bem feita. É igual aquele equilibrista de circo que equilibra os pratos na ponta de varetas, assim, equilibra um prato, equilibra outro. Cada uma é uma tarefa. Se ele colocar muitos pratos para equilibrar, a hora que ele está equilibrando o último, o primeiro está caindo no chão. Então ele tem que ter assim uma boa concentração, porque você falou assim que você teve muita dificuldade, eu também tive muita dificuldade de concentração. Mas eu fui ver qual que era o meu problema com isso e comecei a trabalhar, estudar, treinar. Foi aí que eu desenvolvi uma palestra chamada Concentração e Foco, né? Na época, uns 25 anos atrás, e ela é muito interessante, porque ela serve para qualquer um, essa concentração e foco. E é uma atividade mental, né? Como eu já sempre expliquei, a gente ter concentração, ter foco, e também a gente ter assim, uma consciência que a gente tem que eliminar assim aquelas coisas desnecessárias, né, que faz muitas vezes perder tempo. Hoje em dia, o que a gente vê muito são as telas, né? As telas, elas prejudicam muito as pessoas. Assim, tem muita coisa boa? Tem, porque nós estamos aqui fazendo esse bate-papo através de uma tela. Então tem muita coisa proveitosa, mas a gente vê muita perda de tempo também e as pessoas não sabendo dosar o tempo certo. Aí ela vai
acontecendo justamente os devaneios, as dispersões, e atrapalha muito. Então eu fui aprofundar nisso tudo, o que estava acontecendo. Multitarefas gera também procrastinação, ou seja, a pessoa que fica adiando as coisas e fica acumulando e depois fica lá uma montanha de coisas para ter que resolver, assim, sob pressão muitas vezes, né, porque foi acumulando tempo. Então, nesse treinamento que eu dou da gestão do tempo, né, que é a organização do tempo na realidade, eu falo justamente a respeito, eu abordo, né, alguns pontos, algumas ferramentas que são simples, objetivas e com excelentes resultados, no sentido da pessoa se organizar aqui, né, e depois ela colocar assim um planejamento, uma organização na vida dela. Excelente, Mário. E dentro desse contexto aí da organização, né, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Léo, como você consegue fazer tanta coisa, né? Ser tão produtivo? E aí eu sempre respondo para as pessoas, né? Organização, essa é a chave que eu utilizo para conseguir fazer bastante coisa e ter acabativa, né? E aí, o que essa organização, né, impacta aí na gestão do tempo e produtividade? Olha, é muito importante, primeira coisa, sim, a pessoa saber onde é que ela quer chegar. Ou seja, ter o objetivo bem definido. Aí ela trabalhar, né, a concentração, o foco, a disciplina, aí a pessoa, porque a disciplina também é outra atividade mental. Então é desenvolvimento da mente, é igual um músculo que precisa fortalecer e só fortalece fazendo exercício. A mesma coisa é concentração, atenção, foco, disciplina, tudo isso. E a pessoa precisa estar exercitando. A organização, ela coloca cada coisa no seu lugar, em ordem, em harmonia, e aí a pessoa faz um planejamento adequado para chegar no objetivo dela. Excelente. Esse ensinamento aqui já vale todo o podcast aqui. Exatamente. E aí, o senhor falou aí das distrações, das telas, né? E assim, tem uma série de distrações que podem surgir aí ao longo da jornada, do caminhada de cada pessoa, e questão de sabotadores também da produtividade. O quanto isso impacta, né, na gestão do tempo, né, do domínio de si no tempo, que é constante. Olha, hoje em dia, por esses motivos que você está abordando, hoje em dia, aquelas 24 horas que a gente vivia há 20 anos atrás, né, hoje elas correspondem a 16 horas. De tão intenso que ficou essa questão da pessoa não ter organização, a pessoa não ter assim uma capacidade de discernir o que é importante, o que é urgente, e aí a pessoa se envolve com essas coisas que tem demandas, que principalmente são as redes sociais, né, a internet, e o tempo vai ficando curto. E o que a gente mais escuta é assim, eu não estou tendo tempo, o tempo é curto, o tempo está passando rápido, é o que a gente mais ouve. Olha, você poderia fazer essa atividade assim, assim, assim. Não, mas não tem tempo para isso. Então, com a organização, com essa boa gestão do tempo através dessas ferramentas que eu expliquei, que dentre elas está o mapa mental também, que é uma ferramenta que eu uso há mais de 25 anos, que eu já tenho assim já é uma coisa que já incorporou minha forma de agir, né? Eu penso, o sistema de organização mental minha é através de mapas mentais, e aí nesse treinamento eu ensino a técnica dos mapas mentais, que é um organizador de ideias, né? E também a pessoa também ganha muito tempo com isso.
Eu faço nesse treinamento também eu entro bem assim dentro a respeito de concentração, a respeito de foco, de disciplina, e também ensino 5 passos, né, baseado na arte de fazer acontecer, de um livro de um David Allen, um americano, que é um método muito prático, né? Todos esses métodos que eu faço são práticos. Eu não gosto de coisa complicada, eu gosto de coisa simples, assim. A gente tem que procurar muitas vezes assim trabalhar com assim o mínimo possível, né? Que a gente vê desde a pandemia para cá ficou muito claro que a gente tem que trabalhar com o essencial. Então aí a gente ganha muito tempo com tudo isso. Excelente. Essa fala do trabalhar o essencial, né? Esse ensinamento, ele expande tanto assim o entendimento da gente, porque às vezes a gente busca tanta coisa, mas se a gente não vai no essencialismo, né? Busca complexar, né? Assim, trazer muita complexidade para as coisas, foge dessa simplicidade, a gente acaba se perdendo, né? Então, assim, essa questão, o que isso pode ajudar a pessoa a ser mais produtiva? Você quer saber o que exatamente? Do essencial. O essencial. O essencial, ele direciona a pessoa a trabalhar com o que é realmente relevante. Porque muitas vezes assim a pessoa tem na vida dela, coloca coisas, ela que cria coisas que às vezes em vez de auxiliar atrapalha. Então nesse passo a passo da arte de fazer acontecer, o primeiro passo é exatamente isso. Você estabelecer o que é assim fundamental para você em relação aos seus sonhos e objetivos, ao que é importante para você. E aí o que tem coisas que são urgentes e tem aquelas coisas que são desnecessárias que você vai descartar. Aí quando você descarta aquele que é desnecessário, aí você começa a trabalhar com realmente o que é essencial. Porque às vezes a pessoa estabelece assim, olha só como é que é a pessoa, ela não, assim, tem lá um funcionário público ou um funcionário do agronegócio, né, que tem lá seu salário medidinho, tudo certinho. Aí ele estabelece na cabeça dele que ele tem que ter o carro zero todo ano, um carro bom. Aí ele começa, né, a fazer o trabalho. E aquilo começa a exigir muito dele, e ele começa, assim, por causa daquele compromisso, gera muito estresse para aquilo que ele mesmo estabeleceu. Aí quando ele faz uma reavaliação e vê que às vezes não precisa ter um carro zero, mas um carro muito bom todo ano, ele já vai viver em melhores condições, que é o essencial que eu estive falando. Então a gente tem que ver todo esse ângulo aí, que é muito importante. Legal. E dentro desse contexto aí do estresse, né, de acúmulo de funções, né, principalmente depois da pandemia, isso se acentuou muito, né? E aí eu sempre busco trazer, quando eu falo sobre esse tipo de temática, né? Porque assim, o que tem de burnout aí falando, acontecendo, né? Assim, as pessoas assim, se deteriorando mentalmente, emocionalmente, né? Ficando doentes. E aí eu sempre falo muito da importância de descansar, de repousar, né? Você está cansado? Repousa, descansa, porque senão você começa com esse peso todo, você começa a se frustrar demais, você acha que você não é competente, mas você está só cansado. Então, por que é importante, né, o descanso, né, ele é fundamental para a saúde emocional e melhorar a produtividade? Uma das coisas que causa assim, o estresse na pessoa é isso daí que nós estivemos falando, das multitarefas, das coisas necessárias que a pessoa acumula ali para viver.
vai acumulando e gera o estresse. Aquilo tudo, ou uma sobrecarga muito grande, profissional, principalmente, que a pessoa impõe na vida dela, né? Que é trabalhar, por exemplo, 10 horas por dia sem parar. Vamos dar um exemplo. Aquilo gera uma sobrecarga emocional na pessoa, uma estafa. E aquilo, ela impõe aquele ritmo, tudo, chega uma hora que o corpo começa a apitar. Então, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, a gente tem que pensar o seguinte, que tem todo o desempenho, mas nós temos que cuidar desse corpo que a gente tem. Com bom sono, uma boa alimentação, beber água o suficiente no dia, né? Porque tem pessoa que bebe muito pouco água. Ter, assim, atividade física adequada. Assim, uma coisa assim, a pessoa fala assim, eu trabalhei 10 horas sem parar. Para mim isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a concentração, ela começa a ela cansa. A atividade mental, ela cansa também. E precisa do repouso, isso que você está falando, aquele descanso, a gente dá uma pausa. Então tem estudo claro já, antigo, de quase 100 anos atrás, na Alemanha, um psicólogo fez uma pesquisa muito grande e definiu que a cada 20 a 50 minutos a gente precisa fazer uma pausa de 10 minutos para um repouso mental. Dá uma esparecida, aí volta, foca de novo e vai. Aí lá na frente, mesma coisa. Aí bebe uma água, dá uma alongada no corpo. E isso daí muitas empresas estão adotando. Aí é que a gente pode fazer um bom uso desses aparelhinhos aqui, ó, porque existe até aplicativos que vai alertando, ó, tá na hora de dar um repouso, né? Dá um sinal, aí a pessoa dá uma esparecida, tudo, e depois volta ao foco de novo. Então aí eu vejo produtividade, seja para estudo, seja para trabalho, eu vejo dessa forma. Excelente. Essa questão das pausas aí, para mim, quando eu tomei consciência disso, assim, a minha produtividade, meu ganho de performance foi, assim, gigantesco. E assim, eu achava que era realmente dessa forma, ó, muito tempo seguido. E aí, quando eu entendi como que era o funcionamento do meu corpo, quanto tempo eu poderia ficar em determinado tipo de atividade, fazia ali a minha pausa. No início não era bem vista por liderança, achava que eu estava de sacanagem ali, né? Mas assim, melhorou muito a minha produtividade e a minha qualidade de vida, né? Exatamente. Esse é o meu objetivo, viu? E é isso daí, eu me coloco à disposição, as pessoas tiverem interesse, né, em conhecer essas ferramentas, essas técnicas, né, simples e objetivas para fazer uma melhor produtividade com eficiência, é só entrar em contato, né, comigo. Maravilha. E assim, tem uma ferramenta que o senhor citou aqui, que assim, ela é a minha fonte de organização das coisas, que são os mapas mentais. Eu, assim, sou maravilhado, sou uma pessoa muito visual, então, assim, eu utilizo o mapa mental para tudo, né? E aí, como que essa ferramenta funciona, né? Eu sei que, assim, precisa ter um aprimoramento, um entendimento melhor, mas, assim, de uma forma resumida, prática, como que funciona e como ela pode aumentar aí essa gestão do tempo e produtividade no âmbito profissional. A pessoa que desenvolveu essa ferramenta, né, chamado Tony Buzan, que é um inglês, ele foi estudando a mente humana, a forma de aprendizado, de estudo, e ele foi desenvolvendo aquela técnica. Então, o mapa mental é uma atividade mental que é desenvolvida, uma organização mental, é isso, mapa mental, mind map, né? E aí, o que acontece? Ele trabalha com o tema principal, né? E ligado a esse tema principal, tópicos, subtópicos, todos ligados, interligados. É um mapa. A pessoa olha, é o que você falou, é visual.
ele bate o olho, ele não está vendo um texto assim, ele bate o olho e vê um mapa. E ele trabalha muito com palavras-chave, ou seja, palavras que uma palavra representa assim o contexto todinho daquele ponto. E aí a pessoa tem aquilo dali muito claro na organização dela, né? Então é uma forma, nós falamos do simples, sintetizar, né? Trabalhar com o essencial. O mapa mental ele faz isso. Então uma atividade de 4 horas, ela passa a fazer aquela atividade em 1 hora. Ela ganha tanto tempo, ó, imagina você ganhar 75% do tempo aplicando essa técnica. Mas tem um detalhe importante, porque ela não é na primeira que a pessoa já aprende. O Tony Buzan explica assim, tem que ser no mínimo 10 mapas que a pessoa faça para ela começar a pegar o jeito, né? Então, ou seja, exercício, né? Então, começa assim com mapas bem simples, aí vai estendendo. Então, basicamente é isso, né, a respeito dos mapas mentais. Maravilha. Sim, com certeza muita orientação assim, de grande valia aqui para os agroprotagonistas. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, vou deixar à vontade aqui para você trazer suas mensagens finais e também trazer onde que os agroprotagonistas podem te encontrar, né, nas redes sociais, enfim, conhecer melhor aí sobre o seu trabalho dentro desse contexto aí da gestão do tempo e produtividade. Tá, no Instagram tem lá mariolucio.oficial, né? Esse é o meu endereço, mariolucio.oficial. E tem algumas falas minhas, algumas apresentações também lá. E tem o meu e-mail, mario110264@gmail.com. Meu telefone é 67, que eu sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 67999021237. E eu estou à disposição, porque atualmente eu trabalho especificamente com esse público, né, de gestão de empresas, inclusive com o pessoal do agronegócio também, né, que é uma forma, principalmente aí os vendedores, os que buscam clientes e tudo mais, a gente, né, também trabalha com esse público, né? E aliás, é com todos os públicos, né? Mas é focado mais em empresas, mas pode ser também uma atividade pessoal. Então eu tenho essa fala aí do que eu estive falando agora, mas tem outras palestras também de liderança, de motivação, de supervisão, que eu faço também. Mas especificamente hoje falando a respeito da gestão do tempo. Então as pessoas que tiverem o empreendimento, que tiver interesse, é só me procurar, eu estou à disposição aí, uma certa experiência para poder falar a respeito disso. Eu sou grato aí, Leonardo, a oportunidade, né, de poder bater esse papo contigo e espero contribuir na medida que estiver podendo aí. É isso. Maravilha, meu querido. Nós que somos imensamente gratos aí pela sua contribuição, pelos ensinamentos aqui compartilhados. E vocês, agroprotagonistas que nos ouvem, nos assistem, aproveite para compartilhar esse episódio aqui com seus pares, seus colaboradores, seus colegas, porque essa mensagem precisa chegar ao máximo de pessoas aí para viverem melhor, trazer mais prosperidade, mais produtividade no seu dia a dia e terem tempo para aproveitar a vida além do trabalho. Valeu!